Amém. Como é que vocês estão? Estão felizes com Jesus? Então eu quero ouvir barulho. Palma bem alto, grito bem alto. Aleluia, Jesus. Aleluia. Vocês podem se sentar? O Felipe e a Susan me deram uma missão hoje. Para quem não me conhece, meu nome é Alessandra. Eu sou esposa do Tom e nós somos os pastores responsáveis pelo Ministério de Evangelização. Eu tenho 2 filhos que até bem pouco tempo atrás estavam aí, sentadinhos junto com vocês. Agora eles já são um pouco mais velhos, mas eles cresceram aqui na igreja. E quem sabe que dia é amanhã? Dia das Mães. Quem aqui já fez uma cartinha, já preparou algo bem especial para sua mãe? Que legal, que legal. As mães merecem ou não? Sim, né? E daí o Felipe e a Susan falaram assim, como é o final de semana do Dia das Mães, a gente queria convidar você para você ir lá e falar com os juniores e adolescentes como mãe. E eu fiquei muito feliz com esse convite, agradeço ao Felipe e a Susan, agradeço a liderança do Tim, porque dentre os papéis que Deus me deu, você sabe que você existe para desempenhar papéis diferentes? Sabe? Tem horas que você é filho, tem horas que você é estudante, tem horas que você é amigo. E quanto mais você vai crescendo, mais papéis surgem na sua vida. O papel de ser mãe é um dos que me mais realiza, do que eu sou mais feliz. E eu considero um privilégio, e eu tenho certeza que a sua mãe também. Quando eu era adolescente como vocês, eu sempre fui uma criança que brincou de boneca, que tinha suas filhas. Sempre no meu coração teve esse desejo. E como vocês, assim, 12, 13 anos, eu pensava, acho que quando eu casar eu quero ter 2 meninos. Porque eu fui aquela criança, aquela adolescente bem levada. Quem gosta de subir em árvore, escalar muro, nadar em rio, fazer um monte de arte, assim. Eu era dessas. Eu pensei, eu acho que eu só vou combinar sendo mãe de menino. Mas eu nunca orei pedindo isso para Deus. E Deus me deu 2 meninos. Então eu sou aquela mãe que quando eles eram pequenos jogava futebol, brincava de arco e flecha, subia em árvore, fazia essas travessuras gostosas de cada idade. Hoje que eles são maiores, eu sou aquela mãe que gosta e assiste Fórmula 1, quando o jogo de futebol é importante, eu assisto junto, conheço o nome de um monte de jogador, para a gente acompanhar e estar junto com os filhos, curtindo aquilo que Deus criou. Por quê? Porque você sabia que a família nasceu no coração de Deus? Quem sabe, levanta a mão. Conhecem um texto bíblico que fala isso? Olha o que diz lá em Efésios 3, versículo 5. Olha só, a importância que tem a família. Esse mistério não foi dado a conhecer a homens de outras gerações, mas agora foi revelado pelo Espírito aos santos apóstolos e profetas de Deus. Antes, no Antigo Testamento, as pessoas não tinham essa noção do que a família representa. Mas quando Deus, lá em Gênesis, criou o homem, você conhece a história da criação, não é verdade? Deus criou o homem, criou a mulher e todo dia, no final do dia, Deus vinha até o jardim que ele havia plantado para o homem morar, para o homem cultivar, para o homem ter um lugar de descanso. Ele vinha para passar tempo com o homem, para conversar com o homem, para ouvir como foi o dia do homem, as coisas que o homem fez, os nomes que o homem inventou, aquilo que ele descobriu, os tesouros que ele descobriu no jardim que Deus tinha plantado para ele. Porque a Bíblia diz que ainda toda a família sobre a terra, assim como Deus tem uma família no céu. Deus conversa conosco como Deus Pai, mas Ele nos deu Jesus como Deus Filho e o Espírito Santo como nosso amigo, o nosso conselheiro, o nosso ajudador. Então, família e papéis dentro da família é algo que nasceu no coração de Deus. E o diabo, quem aqui já ouviu falar do diabo? Quem sabe o que o diabo fez lá em Gênesis? É isso aí. Estou vendo que vocês são bons de Bíblia, hein? A gente vai ser muito amigo. Eu também gosto da Bíblia. O diabo, por inveja do homem, pela posição que o homem tinha em relação a Deus, ele falou, mas eu queria isso que o homem tem. Deus não vem todo dia passar tempo comigo, Deus não me criou, Deus não quer ouvir o que eu fiz, eu quero ser igual ao homem.
Ele enganou a mulher para que a mulher comesse do fruto que Deus disse, não coma desse fruto. Ela comeu, deu para o homem, entrou o pecado. Daí o diabo pensou, agora eu venci, porque o homem foi expulso do paraíso, o homem não tinha mais contato com Deus, Deus não vinha todos os dias conversar com o homem, ele falou, acabei com o plano de Deus. Você acha que é verdade? Não, Deus é bom. Repita comigo, Deus é bom. E a gente não pode, Deus é bom. A gente não pode nunca duvidar disso, nunca. É uma verdade que precisa estar aqui, ó, dentro do nosso coração, que por mais que o diabo use uma série de estratégias, uma série de coisas para que a gente pense, Deus não é bom, Deus não me ama tanto assim, porque eu não faço tudo certo, isso é mentira. Deus me ama, Deus é bom. E por mais que o diabo tenha tentado afastar o homem de Deus, Deus não se viu encurralado. Deus já sabia lá na frente, eu vou resgatar o homem porque eu quero sim que o homem se relacione comigo. Eu quero ser o pai dele, do homem e da mulher. Eu quero que eles saibam que eles são minha família. E aquilo que existe no reino dos céus, Ele traz para nós aqui na terra. Para que exista pai, para que exista mãe, os filhos. E é uma unidade poderosa criada por Deus. Por isso que o homem precisa permanecer conectado com Deus, porque o diabo ataca a família, ele quer destruir a família. Ele quer destruir o pai, ele quer destruir a mãe, ele quer destruir os filhos. Mas nós sabemos que quando nós concordamos com Deus, nós concordamos com a palavra dEle, nós dizemos, sim Senhor, aquilo que o Senhor tem para a nossa vida, isso significa se sujeitar ao Deus. E daí diz que a gente resiste ao diabo e que o diabo foge de nós. Que nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Essa é a verdade da palavra de Deus. E Deus, então, criou o papel da mãe e o papel do pai. Nenhum deles é mais importante que o outro, nenhum deles manda mais que o outro, não, são papéis diferentes. Se por um acaso tem alguém aqui que não tem a sua mãe, existe alguém que Deus colocou para que ela seja a figura da mãe. Pode ser a avó, uma tia, uma prima, o próprio pai, a igreja. Deus não nos deixa órfãos. Alguém sempre age cumprindo esse papel de mãe na nossa vida. E o título da mensagem que eu quero compartilhar com vocês hoje é A Diferença que a Mãe Faz. Como papel, não como pessoa, como figura, como aquilo que ela representa através de alguém na nossa vida. Entendem? E uma coisa que eu quero dizer é que assim, nós mães não sabemos de tudo. Mas Deus colocou algo no nosso coração que é fazer o melhor pelos nossos filhos. E eu quero usar alguns exemplos que eu destaquei aqui para você ver a diferença que o papel da mãe faz. Primeiro, a mãe é capaz de ver aquilo que você ainda não vê. Você sabia disso? Tem muitas coisas que você não enxerga. Sabe quando a mãe fala para você, filho, filha, arruma seu quarto. Filho, filha, você pode levar o lixo, você pode lavar a louça, vamos estudar, vamos fazer isso bem? Quem é que gosta quando a mãe pede, vai lavar a louça? Oh, legal, legal. Mas muitas vezes a gente não gosta, não é verdade? Você preferia fazer outra coisa. Só que a mãe não está olhando para essa tarefa só como uma tarefa de lavar a louça, tirar o lixo, cuidar do material, estudar para ir bem na prova, pedir perdão para um amigo. Fazer alguma coisa assim, a mãe está vendo diferente. Olha o que diz lá em Provérbios 29:15. A gente vai basear tudo na Bíblia. A vara da correção da sabedoria, mas a criança entregue a si mesma, ela envergonha a sua mãe. Está vendo que aí não diz que ela envergonha o seu pai, que ela envergonha seu tio, que ela envergonha a si? Ela envergonha a mãe, porque é um papel que Deus deu para a mãe. Sabe, quando você é pequenininho, quem passa mais tempo com você? A mãe. A mãe alimenta, a mãe limpa, a mãe cuida, a mãe ensina a andar, ensina a sentar na mesa, comer direitinho. A mãe, é o papel que a mãe deu. E eu quero destacar duas mães com duas histórias, primeiro, do nosso dia a dia. Talvez uma um pouquinho mais antiga, mas dessa realidade que não está na Bíblia. Você já deve ter ouvido, quem aqui já ouviu falar do Thomas Edison? Quem é bom de história? Aham, vocês são muito espertos, estou gostando de ver. Thomas Edison, ele é um grande inventor.
Depois eu sei que você é bom de computador, você pode pesquisar lá tudo que ele inventou. E não é pouca coisa. É máquina fotográfica, é imprensa, é fonógrafo, é uma série de coisas, dentre delas, um dos precursores da luz elétrica, que a gente usa para tudo. E muitas das invenções dele a gente usa em muita coisa da nossa vida. E conta a história que ele era um menino que ele tinha algumas dificuldades na escola. E as professoras não sabiam mais lidar com ele, como ensiná-lo. Aquela criança que muitos professores dizem assim, não tem jeito, não vai dar jeito, não vai prestar para nada, não vai dar em nada, não tem o que a gente possa fazer para essa criança dar certo. E a professora dele escreveu um bilhetinho, pôs no envelope e deu. E fala assim, Thomas, entregue para sua mãe, só para sua mãe, você não pode abrir. E ele chegou e entregou esse bilhetinho. E lá no bilhetinho dizia, senhora fulana de tal, o seu filho, ele é muito estúpido. Não tem como a gente ensiná-lo, não tem nada que a gente possa fazer para que ele aprenda alguma coisa. Então, fique com ele em casa porque ele atrapalha aqui na escola. E o menino lá, prestando atenção, o que será que está escrito nesse bilhete? Ele falou, mãe, o que minha professora escreveu? E a mãe disse assim, que você é muito especial. E que a escola não sabe mais o que ensinar para você porque você é tão especial, então eu vou ensinar você. E a mãe dele assumiu a responsabilidade para si. E na garagem da casa deles, ela percebeu o quê? Que ele gostava de inventar coisa, de desmontar isso para construir aquilo diferente, fazer algo diferente, e ela foi incentivando. E foi aprendendo para ensinar muitas coisas para ele. E de repente a gente olha para o Thomas Edison adulto, inventor de um monte de coisa, um gênio da época dele. Você acreditaria que tinha sido escrito a respeito dele que ele era incapaz de aprender? Não. Mas percebe a diferença que a mãe faz? Porque a mãe vê aquilo que você ainda não vê. A mãe vê aquilo que outras pessoas não veem a seu respeito. Porque a mãe conhece você. Deus deu uma capacidade única para as mães olharem com os olhos dele. Verem os potenciais e ajudar você a desenvolver esse potencial. Por isso, quando a mãe pedir alguma coisa que você não entende o porquê que ela está pedindo, só confie. Porque muitas vezes ela está vendo lá na frente a pessoa e desenvolvendo habilidades, talentos, ajudando você a descobrir para que você seja o melhor que você pode ser. Para que você seja exatamente quem Deus sonhou que você seja. Uma outra história a respeito disso, eu estava com os meus filhos assistindo um programa na televisão e tinha um menino que tinha um diagnóstico de autismo e acho que ele tinha uns 12, 13 anos e ele foi se apresentar fazendo mágica. E não sei se você sabe, mas crianças, adolescentes, pessoas que têm esse diagnóstico, muitas vezes eles têm dificuldade em se comunicar, em falar, em se relacionar com outras pessoas, em organizar os pensamentos e fazer com que a gente entenda o que eles estão falando. E esse menino se apresentou perfeitamente, lindamente, e quando ele contou a história dele, ele falou desse diagnóstico. E a mãe falou, e eu percebi que ele gostava de mágica, de fazer coisas diferentes, ele tinha interesse por isso, e eu o incentivei, o acompanhei e percebi que isso o ajudava a se relacionar com as outras pessoas de uma forma leve, de uma forma que ele pudesse revelar para elas quem ele é de verdade. Percebe? Quando a medicina, quando as pessoas diziam, ele tem esse diagnóstico, ele nunca vai se relacionar com ninguém, ele vai ter dificuldade de falar, não vai saber se expressar, não vai poder se relacionar com pessoas estranhas. Quando uma mãe olha com os olhos de Deus, não tem diagnóstico médico que diga que você não pode fazer alguma coisa. Porque pela palavra de Deus, nós podemos todas as coisas. Nós somos mais que vencedores. E essa é uma das diferenças que a mãe faz. A mãe que teme ao Senhor, que ama ao Senhor, ela vê com os olhos de Deus. Aquilo que ninguém vê, ela pode ver. Amém? Olha uma segunda razão. As mães conhecem o tempo em que você vive. E ela busca desafiar você a ir além do que você pensa que é capaz de ir. Olha só. Quem aqui já ouviu falar de Samuel? Profeta Samuel. Todo mundo, né? Então, vocês conhecem a história dele? Que ele é filho de Ana. E Ana não podia ter filhos. Ela era casada com Eucana. Ele tinha 2 esposas. Uma tinha um monte de filhos e ela não tinha nenhum. E ela ficava triste, amargurada. E então, um dia ela orou ao Senhor e falou, Senhor, se o Senhor me der um filho, eu vou entregá-lo para te servir por toda a vida dele.
E Deus ouve, atende o pedido de Ana e nasce Samuel. E depois ela tem mais um monte de filhos e filhas. Mas ela cumpre isso que ela combinou com Deus. Ela cria Samuel até uma certa idade e depois ela leva ele para ser treinado no ofício de sacerdote, de profeta. E ele fica longe dela, mesmo pequenininho. Já pensou você, com 6 anos, 7 anos, 8 anos, ir morar num outro lugar, longe do seu pai, da sua mãe, da sua família? E a sua mãe ir te ver uma vez por ano? É isso que acontecia com Samuel. Olha o que diz lá em 1 Samuel, capítulo 2, versículo 18. Olha só. 2:18, a gente não vai ler a primeira parte. Vamos ver o que diz lá. É 1 Samuel. 1 Samuel 2:18 diz assim, que Ana subia com o esposo dela uma vez por ano para sacrificar ao Senhor, para ofertar ao Senhor, e que ela levava uma túnica nova para Samuel. Quero fazer uma pergunta para vocês, porque vocês estão em fase de crescimento, é verdade? Vocês estão crescendo muito, certo? Quando vocês têm o quê? Uns têm 10, uns têm 11, uns já têm 16, 17, não é? Quando você tinha 15 e hoje tem 16, você tem a mesma altura hoje? Tem? Não, cresceu, não é? Às vezes a mãe compra o uniforme no começo do ano para você ir para a escola e ele está servindo direitinho. Quando chega no final do ano, o uniforme já não está assim, mais curto, que não está dando? Por quê? Porque vocês crescem durante o ano, não é verdade? Então pensa que se Ana via o filho dele uma vez por ano, quando ela levava de presente uma túnica para ele, ela queria que ele chegasse lá no final do ano com a túnica servindo. Então, quer dizer que ela levava a roupa um pouquinho maior para ele. E sabe o que isso significa? Que muitas vezes, quando a gente está acostumado com as coisas, a fazer de um jeito, ou a mãe faz para a gente, a mãe dá para a gente, chega uma hora que a mãe diz, filho, vai lá e faz sozinho. Filha, vai lá e faz isso para mim. E você pensa, não, mas eu não sei, eu não vou conseguir, mãe. Mas a mãe sabe que é hora de você dar um passo a mais. De você sair da mesmice, da zona que está confortável para você e ir além. Isto é, a mãe vê os seus potenciais, suas habilidades e diz, filho, vai mais longe. Você consegue, filho. Você pode. Tem alguém aqui que a mãe ainda dá comida na boca? Tem? Ou todo mundo sabe comer sozinho? Tem alguém aqui que a mãe tem que dar banho? Hã? Ou vocês já sabem tomar banho sozinho? Mas ó, a Alicia está ali sentadinha no colo da Simone, ela ainda não sabe, não é verdade? O meu filho mais velho tem 22 anos, você acha que eu dou banho nele? Você acha que eu dou comida na boca dele? É ridículo, não é? Porque não faz mais parte desse tempo que ele está vivendo a mãe fazer tudo isso. Mas tem coisas que eu desafio ele, porque ele pode fazer sozinho. Porque não é mais meu papel fazer para ele. Percebe? Então, quando a mãe falar para você alguma coisa que você acha que é muito difícil, que você não vai conseguir, confie. Confie. Se a mãe está dizendo, filho, vai e faça isso, você pode, até porque você não está sozinho. Quem aqui sabe que o Espírito Santo é seu amigo e está com você todo o tempo? Que não tem nada difícil demais, nada impossível para aqueles que creem em Deus. Então confie, confie. Olha só mais uma coisa que a mãe faz diferença na nossa vida. Eu também tenho mãe, ela também faz diferença na minha vida. A mãe insiste para você praticar aquilo que você aprendeu. Sabia? Porque quando a gente pratica, a gente aprende melhor. Quando a gente pratica, a gente se torna sábio. Quem aqui sabe falar inglês? Mais ou menos? Sabe? Ah, tá bom, espertinho. Mas sabe o que acontece? A primeira vez que você foi para a aula de inglês, você não sabia tão bem. E de repente você foi aprendendo um pouquinho mais, praticando um pouquinho mais, talvez hoje você fale melhor. Ou jogar futebol. Quem gosta de jogar futebol? Quem gosta de jogar vôlei? Quem gosta de nadar?
Talvez a primeira vez que você fez algo assim. Quem gosta de tocar um instrumento? Quem gosta de cantar? Não foi tão bom, mas quanto mais você faz, melhor você fica, não é? É por isso que a mãe insiste para você praticar. Por isso, às vezes, a mãe fala, filho, você já fez o seu devocional? Você conversou com o seu Pai Celestial hoje? Filho, você já fez as tarefas? Você já fez aquilo porque ela quer que você seja melhor. Melhor do que você é hoje. Para que você seja o máximo. Sabia que os nossos pais, as nossas mães, eles acreditam mais na gente do que a gente mesmo? Porque eles viram Deus fazer isso. Deus acredita em nós mais do que nós. Porque Ele sabe que Ele colocou quem Ele é em mim e em você. Há muitos anos atrás, eu estava na casa dos meus pais e a gente estava lanchando, e eu já era casada, já tinha filhos, meu pai já tinha uma certa idade, e ele olhou para mim e falou, no meio da conversa, que não tinha nada a ver. A gente estava conversando, qualquer assunto bem divertido, e ele olhou para mim e falou, filha, por que você não se candidata para ser vereadora? Eu pensei, nossa, nem é época de eleição, da onde que meu pai tirou uma coisa dessas? Eu falei, não pai, isso aí não é para mim, não nasci para isso, não é isso que Deus tem para a minha vida, e mudamos de assunto e voltamos para outro assunto. E depois em casa eu pensei, por que será que meu pai falou isso? E daí olha só como que o diabo é. Quando a gente pensa alguma coisa, o diabo já vem trazer pensamento que não é verdade, que é mentira, que faz a gente pensar o pior das coisas. Eu já pensei, puxa vida, acho que meu pai está com demência. Meu pai está com Alzheimer, porque diz que as pessoas começam a mudar de assunto, ficar esquecidos, falam coisas nada a ver. E daí Deus falou para mim, por que você pensa o pior? Por que pensar uma coisa dessas? Eu só quero revelar o meu amor por você através da vida do seu pai. O seu pai, ele te ama. Ele acredita em você, ele investiu na sua vida. Ele sabe que você pode ser o que você quiser. Se o seu pai é assim, imagine eu que sou o seu pai celestial. Sabia que Pai Celestial ama você? De uma forma que você não pode imaginar. Mais do que o pai, mais do que a mãe, mais do que qualquer pessoa. E Ele colocou outras pessoas de carne e osso na nossa vida para nos ajudar a perceber isso. Olha só o que diz lá em Provérbios 31. A partir do versículo 1, a gente vai ler até o 9. Presta atenção comigo, olha lá. Ditados do rei Lemuel. Uma exortação que sua mãe lhe fez. Então, o rei, chamado Lemuel, estava falando, repetindo aqui para que a gente aprendesse aquilo que a mãe dele ensinou para ele. Olha lá o que diz. Vamos no versículo 2. Ó meu filho, filho do meu ventre, filho dos meus votos. Não gaste a sua força com mulheres, o seu vigor com aquelas que destroem reis. Não convém aos reis, ó Lemuel, não convém aos reis beber vinho, não convém aos governantes desejar bebida fermentada. Para não suceder que bebam e se esqueçam do que a lei determina e deixem de fazer justiça aos oprimidos. Dê bebida fermentada aos que estão prestes a morrer, vinho aos que estão angustiados. Para que bebam e se esqueçam da sua pobreza e não mais se lembrem da sua infelicidade. Erga a voz em favor dos que não podem defender-se. Seja o defensor de todos os desamparados. Erga a voz e julgue com justiça. Defenda os direitos dos pobres e dos necessitados. Até aqui. Palavras que uma mãe estava lembrando para o seu filho que é rei. Você é filho de Deus? Sim. E sabe o que a Bíblia diz? Que aquele que é filho de Deus foi colocado como rei e sacerdote sobre a terra. Então essas palavras são lembretes para nós. Para nós, filhos do rei, que somos reis sobre a terra. Assim como ele é rei. Então, a mãe sempre vai trazer lembranças para que você seja capaz de reinar como Deus deseja que você reine. Com a idade que você tem, aonde você estuda, na família que você está, você haja como filho dele, fazendo diferença, tocando a vida de cada pessoa que ele coloca na sua frente. E sabia que a Bíblia ainda nos diz, lembra daquele texto que a gente leu há um tempinho, que diz que a vara e a disciplina, elas livram da morte, mas que a criança entregue a si mesmo, ela envergonha sua mãe? Olha por quê. Porque a Bíblia diz
que são as mães que coroam os filhos. Mães coroam reis. Olha só, o que diz em 1 Reis 22, 41 e 42. A gente vai ler uma sequenciazinha. Olha só, Josafá, rei de Israel, olha lá, filho de Asa, tornou-se rei de Judá no 4º ano do reinado de Acabe, rei de Israel. Josafá tinha 35 anos de idade quando se tornou rei e reinou 25 anos em Jerusalém. O nome de sua mãe era Azuba. Você acha que precisava citar o nome da mãe? Quando ele se tornou rei? Olha o outro. 2 Crônicas 13, versículo 13. Olha só. Josafá tinha 35 anos de idade quando se tornou rei e reinou 25 anos em Jerusalém. O nome de sua mãe era Azuba. Olha lá outro. 2 Crônicas 13, 1 e 2. Olha só. Percebe que a mãe tem esse papel de coroar você, de levar você a ser o melhor que você pode, para que no tempo certo você assuma a posição que Deus tem para você nesse mundo, abençoando as pessoas com os talentos, com as habilidades, com as responsabilidades que estão diante de você. Olha aqui, no 18º ano do reinado de Jeroboão, Abias tornou-se rei de Judá. E reinou 3 anos em Jerusalém. O nome de sua mãe era Maaca, filha de Uriel de Gibeá. E assim, tem muitos outros textos que falam, e tal pessoa assumiu o reino e sua mãe era tal. E tal rei assumiu o reino, reinou por tantos anos e sua mãe era tal. Porque a mãe tem essa responsabilidade de ensinar o filho a andar nos caminhos do Senhor. Um dos papéis da mãe é ensinar os filhos a amar a Deus e a saber que são amados por Ele. Essa é mais uma diferença que a mãe faz. Olha aqui mais um exemplo que está lá em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 5. Olha só. É um texto maravilhoso da palavra de Deus que vai falar sobre Timóteo. 1 Timóteo 1, 5. É Paulo escrevendo para Timóteo e falando para Timóteo. Olha o que Paulo fala. Recordo-me da sua fé não fingida, que primeiro habitou em sua avó Lóide e em sua mãe Eunice. E eu estou convencido de que também habita em você. Olha só o que Paulo está falando. Timóteo é uma fé não fingida, uma fé de verdade, aquela fé que move montanhas, que faz diferença na sua vida e na vida das pessoas. Fé fundamentada na palavra de Deus e não em qualquer coisa. E o que ele diz? Que primeiro eu vi na sua avó e na sua mãe. E eu vejo em você também. Por isso que a mãe insiste para que você pratique aquilo que você aprende. Aquilo que você ouve domingo após domingo, sábado após sábado, no curso TIM, no grupo familiar, para que você cresça e se desenvolva. Esta é a verdade da palavra de Deus para nós. Timóteo, ele foi um jovem, quando Paulo conheceu Timóteo, ele era um adolescente, como muitos de vocês. Adolescente. Ele assumiu uma igreja numa região lá na Turquia hoje, aquela região hoje é a Turquia, quando ele ainda era muito jovem, porque ele praticou aquilo que a sua mãe lhe ensinou. E naquela época que Timóteo nasceu, havia uma mistura, uma confusão de povos com crenças diferentes. Tinha hoje o que nós conhecemos como turcos, que eram bárbaros, otomanos na época. Tinha armênios, romenos, gregos, celtas, uma mistura. Muçulmanos, que hoje são muçulmanos, naquela época ainda não eram chamados assim, né? Mas uma mistura de crenças, uma mistura de deuses. Eles não criam em um Deus, mas em um monte de Deus. Então, assim como nos dias de hoje, Timóteo tinha uma série de distrações, uma série de vozes que falavam com ele. Faça isso, Timóteo. Não, mas por que você vai adorar só um Deus se tem o Deus da riqueza, o Deus do poder, o Deus da mata, o Deus do amor, o Deus da vitória, o Deus da guerra? Um só Deus não é capaz de fazer tudo que os outros deuses fazem. E hoje, você e eu não temos à nossa disposição uma série de coisas que podem se tornar nossos deuses. Sabe o que são um Deus? Aquilo que ocupa um lugar de primazia, de prioridade, que você gasta muito tempo, você dá muita atenção, você gosta muito. Isso é um Deus.
Não significa que a gente não possa fazer essas coisas, mas elas precisam ter o lugar certo na nossa vida. Tem Netflix, tem TikTok, tem Instagram, tem videogame, não tem um monte de coisa para distrair? Mas, se você perseverar naquilo que a sua mãe ensina, naquilo que a sua mãe, igreja, ensina, porque igreja não são 4 paredes. Igreja, ela representa também esse papel de mãe, que nos orienta, que nos ama, que nos ensina, que nos alimenta. Você sabia? Este é o papel que a mãe faz. A mãe ensina você a não desistir, a você terminar aquilo que você começou. Quem aqui já desistiu de alguma coisa que começou? Não é verdade que a gente desiste? Mas sabe que a Bíblia diz que Deus não se agrada dos que retrocedem? Quando a gente tem um intento no coração, Deus já deu o sim e Ele já deu a capacitação que a gente precisa para concluir isso. Muitas vezes vai ser difícil, muitas vezes a gente não vai querer, muitas vezes vão vir um monte de atrapalhos, mas você tem em você o potencial para continuar e terminar aquilo que você começou. E em último lugar, eu quero destacar que há unção de Deus sobre a sua mãe. E eu quero ler um último texto, lá em Lucas 1, do 26 ao 35. E eu quero pedir para o Gabriel já vir aqui. O Gabriel vai dar um testemunho rápido para vocês. No 6º mês, Deus enviou o anjo Gabriel a Nazaré, cidade da Galileia, a uma virgem prometida em casamento a certo homem chamado José, descendente de Davi. O nome da virgem era Maria. O anjo, aproximando-se dela, disse: alegre-se, agraciada, o Senhor está com você. Maria ficou perturbada, preocupada, pensando no que poderia significar essa saudação. Mas o anjo lhe disse: não tenha medo, Maria, você foi agraciada por Deus. Você ficará grávida e dará à luz um filho e lhe porá o nome de Jesus. E ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi. E ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó, e o seu reino jamais terá fim. Perguntou Maria ao anjo: como acontecerá isso se eu sou virgem? E o anjo respondeu: o Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra. Assim, aquele que há de nascer será chamado Santo Filho de Deus. Então, o que eu quero dizer com isso? As mães foram ungidas por Deus antes de você nascer. Porque Deus viu você no ventre da sua mãe antes de você nascer. Ele criou você para um propósito. Ele amou você antes de qualquer pessoa olhar para o seu rosto. Deus amou você. E Ele capacitou a sua mãe, ou a figura que Ele escolheu para que representasse esse papel na sua vida. Ele ungiu. E isso faz toda a diferença na sua vida. No seu dia a dia, nas pequenas coisas, nas coisas difíceis, nas coisas importantes, nas coisas alegres. Deus cuidou de cada detalhe da sua vida. Basta você escolher viver com Ele, seguir na palavra dEle. A palavra dEle é a lâmpada para os nossos pés, a luz que ilumina o nosso caminho. E o Gabi tem 22 anos e nós temos muitas histórias, não é, Gabi? Bastante. E é assim com você também, eu tenho certeza que você tem muitas histórias suas, né, do seu crescimento, do seu desenvolvimento. E o Gabriel não é mais um bebê, como você pode ver, é um rapaz lindo, que tem conquistado muitas coisas, porque ele absorveu muitos ensinamentos de Deus para a vida dele. Através da vida da igreja, da vida dos líderes, da vida do pai dele, da minha vida, de tantas pessoas. Eu queria que ele compartilhasse um testemunho e depois ele vai orar. Como a gente falou, amanhã é Dia das Mães. Ele vai representar todos vocês e vai orar abençoando as mães. E eu queria que você orasse com ele, tá bom? Então o Gabriel vai contar o testemunho dele rapidinho. Boa tarde, pessoal. Tudo bem com vocês? Vou contar então uma história rápida que aconteceu comigo não faz muito tempo. Devem fazer uns 2 anos, talvez. Então, como minha mãe falou, eu tenho 22 anos e eu estou fazendo faculdade de Engenharia Civil. Todo mundo aqui sabe o que é Engenharia Civil? Sim? Pessoal que constrói as coisas, né? E durante a nossa faculdade, é muito normal a gente fazer estágios. Todos vocês sabem o que é estágio? Até os menores? Sim, sabem o que é? É um trabalho que a gente faz enquanto a gente estuda.
né? Então, parte do dia você estuda, a outra parte você trabalha para praticar aquilo que você estudou. E eu já fiz alguns estágios enquanto eu estou cursando a minha faculdade. E no meu terceiro estágio, foi numa empresa na área de projetos de engenharia, né? Eu ajudava fazendo projetos que, enfim, construíam edifícios, residências. E então, quando eu assinei o contrato para começar esse estágio, eu assinei pensando que quando ele terminasse, acabaria junto com o meu período da faculdade, porque a partir dali mudaria os meus horários e aí eu veria se eu continuaria nesse estágio, se eu gostaria daquela área ou não. E quando estava chegando mais ou menos um mês para o fim do meu contrato, eu já estava refletindo ali comigo mesmo sobre aquela área que eu estava atuando, na área de projetos, e eu vi que era uma área que tinha me proporcionado coisas boas, mas que eu não tinha interesse em prosseguir mais tempo naquela área. Eu tinha o desejo de retornar para a área comercial. Só que, mais ou menos ali, como eu falei, um mês para o final do meu contrato, aconteceu uma coisa um pouco chata no meu serviço. Que, né, o meu chefe, responsável por mim, ele teve uma atitude que não foi muito bacana, né, comigo, e não entrando em detalhes, mas foi algo que me frustrou um pouco, eu fiquei um pouco decepcionado, e pensando ali que faltava só um mês para terminar o meu contrato, eu cheguei e falei com a minha mãe, falei com meu pai também, lógico, e falei que eu estava pensando já em pedir para encerrar meu contrato ali um mês antes, e porque, enfim, não era justo, né, a forma com que meu chefe tinha me tratado, o que ele tinha feito, e como eu já estava pensando em sair dali um mês mesmo no fim do meu contrato, não valia mais a pena eu ficar um mês só. E na minha cabeça fazia muito sentido. Só que quando eu fui trazer isso para minha mãe e para o meu pai e conversar com eles, algo que eles me falaram, e que a minha mãe já citou aqui no meio da ministração dela, sobre a importância de encerrarmos bem as coisas. E algo que eu fui levado a refletir foi, eu como cristão, mais do que ninguém eu tenho que entender que eu não deixo de fazer algo, ou decido fazer algo, porque alguém merece ou não merece. Eu não merecia ser salvo por Jesus, eu não merecia o amor de Deus, mas Deus decidiu me amar mesmo assim. Então ela falou para mim, Gabi, você como filho de Deus, você existe para abençoar pessoas. Não porque ela merece ou porque ela não merece, mas por causa de quem você é. E como um bom profissional, você tem que dar um bom testemunho e cumprir aquilo com que você prometeu, cumprir com a sua palavra. Eu tinha assinado um contrato, eu não tinha motivo para sair, motivo efetivo para sair um mês antes ali. Era só um desejo meu, um desejo da minha frustração. E mesmo ali, eu no momento não vendo muito sentido nisso, eu decidi confiar na palavra dos meus pais e decidi encerrar o contrato. Então foi assim que eu fiz, eu trabalhei mais aquele mês, né, conversei com o meu chefe, expliquei que por causa da mudança do meu período na faculdade, dos meus horários, eu não ia poder continuar com o estágio, assinar um novo contrato. E quando eu estava, né, saindo ali da empresa, ele me falou que tinha gostado muito de trabalhar comigo, tinha gostado muito do meu serviço, que as portas ali sempre estavam abertas para mim, caso um dia eu decidisse retornar, e inclusive ele estava aberto a fazer carta de recomendação, né, se eu precisasse de um emprego em alguma outra instituição na qual ele tivesse contato, ele poderia fazer uma carta de recomendação para mim. Então é algo simples, mas que eu quero trazer para vocês poderem ver também a importância que a palavra dos pais tem na nossa vida. Algo que para a gente às vezes não faz muito sentido, ou que no momento a gente não enxerga o porquê eles estão falando determinada coisa para nós, mas faz uma diferença na nossa vida, né? Por exemplo, na minha, igual o exemplo que eu dei, a área profissional é uma área muito importante, é o meio pelo qual Deus usa também para nos abençoar, para nos sustentar. Então olha a diferença que uma simples decisão que eu tomei em acreditar nos meus pais, acreditar na minha mãe, teve sobre a minha vida. Então, é isso que eu quero deixar para vocês, principalmente. Confiem na sua mãe, confiem no seu pai, né? Eu anotei um versículo que eu também gostaria de ler para vocês, que diz assim: meu filho, obedeça aos mandamentos de seu pai e não abandone o ensino de sua mãe. Sabe, isso aqui é a palavra de Deus, isso aqui foi Salomão quem escreveu. Salomão foi o homem mais sábio que já existiu, né? A Bíblia fala disso. Então, é algo que vale a pena para a nossa vida, que dá muita paz. E, como vocês sabem, amanhã é Dia das Mães, então também queria propor vocês deem um abraço na mãe de vocês amanhã e expressem em palavras o quão ela é importante para vocês. Nossas mães nos carregaram durante 9 meses até nós nascermos e depois muitos anos mais suprindo nossas necessidades, nos criando, nos ensinando. Então, expressem o amor e o carinho de vocês pela mãe de vocês. E antes de fazer uma oração, eu também gostaria de deixar alguns versículos aqui para minha mãe. Se vocês quiserem, façam isso com a mãe de vocês amanhã também. Que está em Provérbios 31, 25 a 30, e diz assim:
Reveste-se de força e dignidade. Sorri diante do futuro. Fala com sabedoria e ensina com amor. Cuida dos negócios de sua casa e não dá lugar à preguiça. Seus filhos se levantam e a elogiam. Seu marido também a elogia, dizendo: muitas mulheres são exemplares, mas você a todas supera. A beleza é enganosa e a formosura é passageira, mas a mulher que teme o Senhor será elogiada. Amém. Eu te amo. Vamos fazer uma oração, então, abençoando a vida das nossas mães. Se coloquem de pé, por gentileza. Se vocês quiserem, estendam a mão de vocês para cá, com a minha mãe representando a mãe de vocês também, assim como eu representando cada um de vocês. Pai Celestial, nessa hora, em primeiro lugar, nós desejamos te agradecer. Te agradecer porque entendemos que a família é um plano que nasceu no seu coração. Te agradecer porque entendemos que sem o papel, sem a figura, sem a pessoa da nossa mãe em nossas vidas, nós não existiríamos. Nós te agradecemos porque o Senhor escolheu o ventre delas para nos carregar. O Senhor escolheu a cada uma delas para nos criar, para nos ensinar, para nos alimentar, para nos guiar nos nossos dias ao longo da nossa vida. Nós te agradecemos porque entendemos hoje que os nossos pais, as nossas mães, elas vêm muito adiante daquilo que nós vemos. E nós decidimos nos abrir à Tua vontade em nossas vidas, executada também por meio da vida delas. Executada por meio dos conselhos, dos ensinamentos, das decisões que elas tomam em nossas vidas também, Pai. Nós te agradecemos e te louvamos, porque o Senhor fez as nossas mães de modo especial, de modo admirável. Nós te agradecemos porque o Senhor manifesta o Teu amor através da vida delas em nossas vidas, Pai. Muito obrigado, nós te agradecemos por isso. Nós abençoamos as nossas mães com toda a sorte de bênçãos em todas as regiões celestiais em Cristo Jesus. Em nome de Jesus, amém. 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 E vamos louvar, né?